Oi pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês algumas plantas que acabaram sofrendo demais nessa transição do outono para o inverno, né? Já faz um mês e meio, a gente está hoje no dia, gravando hoje no dia 12 de julho e o inverno mesmo começou no começo de junho, né? Então a gente sofreu muito e a gente ficou com várias indagações do que a gente estava fazendo de errado, porque, querendo ou não, a gente tem uma infraestrutura boa aqui para as plantas. A gente só regula o nível de umidade e de encharcamento do substrato, para não deixar super encharcado. E a gente achou que a gente perdeu a mão e tal, e conversando com mais amigos, com outros produtores, a gente acabou percebendo que foi realmente a transição de clima que prejudicou muito as plantas. Tem até clientes nossos de Curitiba, de outras regiões mais quentes e mais úmidas também, que não sofreram tanto. Então, os de São Paulo aqui estão sofrendo bastante com essa baixíssima umidade do ar. Hoje a gente está aqui, a umidade do ar está em menos de 20%, estava em 15% até onde eu vi ontem, e talvez esteja mais baixa ainda hoje. O que a gente conseguiu perceber também é que o outono foi bem rigoroso no frio, teve um frio muito intenso, que assim que houve essa transição para o inverno, já entrou uma estiagem e um calor maior assim durante o dia, sendo que à noite as temperaturas continuam baixando bem também. Então a gente acredita que essa transição que a gente nunca tinha visto antes, do frio para o calor muito intenso, sem uma gradatividade, uma graduação, acabou prejudicando também. Então só o calor voltar com tudo não fez bem para elas também. Além do calor veio essa seca, né? Eu vou começar mostrando, eu separei 3 plantas que sofreram mais aqui com a gente, que são as mais difíceis de cuidar que a gente tem aqui, que eu considero. Essa daqui é o verrucosum, né? Vocês podem ver que a folha sofreu bastante, ficou bem feia, mas ele não tá morrendo, ele é uma briga dele para se recuperar, para focar a energia pro que realmente importa para ele. Então ele vai queimando realmente as bordas, perdendo área da folha, né, para compensar, para proteger as raízes, as outras partes dele. Mas querendo ou não, perdem-se as folhas e começa a deixar muita gente desesperada. Então chegou muita dúvida pra gente, de nossos clientes, sobre ele. O inverno fez bem mal para ele. Eu vou mostrar para vocês também aqui nos indivíduos menores, mais jovens, eles sofrem muito mais do que os maiores. Aqui ao lado dele, deixa eu pegar, tem um pouco maior que também está sofrendo com as folhas, mas algumas são poupadas. Então, com isso, analisando as folhas dele, a gente pelo menos consegue entender que é uma reação dele, tentando perder área de folha mesmo para compensar em outras regiões, e não totalmente, né? Às vezes ele aborta umas folhas embaixo também. Esse aqui perdeu uma folha, mas as maiores, quando o indivíduo está mais desenvolvido, assim, mais velho, ficam mais intactas, nem sofrem tanto. Vocês podem ver. E aqui tem um maiorzão que perdeu bastante folha. Tá nesse vaso aqui com o tutor. Aqui embaixo ele ficou completamente sem folha, sofreu bastante aqui. Só que as folhas mais jovens não sofreram tanto. E aí o que se deve isso também, né? Essa maior estabilidade dele. Um tutor, um indivíduo mais desenvolvido, mais parrudo, assim, com uma casca mais grossa aí. E também a gente errou, principalmente nesse aqui, como ele está num vaso de barro,
a gente errou na umidade dele. Então a gente acabou nessa transição, a gente acabou mantendo a mesma irrigação que a gente estava usando no outono. E o tempo secou muito mais rápido, tipo, praticamente de um dia para o outro. O que fez com que ele sentisse mais. Agora ele estabilizou. Ele não está perdendo, está abrindo as folhas novas aqui, ó. Uma que abriu recentemente. Ele voltou ao ritmo dele normal, com a gente estabilizando a umidade aqui. Achando que ia continuar a mesma intensidade de frio do inverno, ou até piorar. E manteve, a gente estava fazendo 20 segundos de rega, assim, em 2 momentos do dia. E agora a gente aumentou em 20 segundos a cada meia hora aqui na estufa. Você aumentou muito a intensidade. A gente era 2 vezes no dia, agora está a cada meia hora. Das 10 da manhã, quando começa a esquentar, até umas 4 horas da tarde. Bom, então você que adquiriu muda agora entre o outono e o inverno, não só com a gente, com qualquer lojista dessas plantas mais sensíveis, se você quiser uma solução bem prática e imediata, que funciona, você vai sentir diferença em semanas. É a caixa plástica, que a gente utiliza como uma estufa caseira mesmo. E você pode deixar num ambiente aberto, com sol, tá? Aqui ela consegue manter, aqui foram umas alocadas watsonianas que a gente recebeu, e para elas não sofrerem com o clima, pode ver como elas estão bonitas. A gente já colocou, a gente recebeu elas e já colocou direto em caixas plásticas assim, para elas não sofrerem nada com essa variação de umidade e temperatura que a gente tem sofrido aqui. Então a estufa tá cheia de caixas plásticas que a gente recomenda para usar em casa mesmo. Essa é a dica que vai salvar suas plantinhas aí dessa estiagem. E a caixa, o único detalhe que ela precisa ser é translúcida. Como ela não é totalmente transparente, você pode deixar ela num sol direto, assim, num sol pegando nela, que não vai fazer mal para suas plantas não. Vai aumentar o calor aqui dentro, só não esquece de manter bem úmido, ó. A tampa sempre fica suada aqui. Esse é um bom indicativo da umidade que ela precisa ter. Você só pode deixar no sol se o dia não estiver muito quente aí, tá? Se você deixar, por exemplo, no verão, a planta vai cozinhar. Ela vai ferver, a temperatura aqui vai dobrar do que tá fora, vai ficar aqui dentro muito maior, porque não tem onde dissipa o calor aqui, tá bom? Uma outra planta que eu gosto muito, que é a Pentagonia Wendland. Ó, olhando aqui para gravar, o que eu achei? Uma migalesma aqui. Já ia detonar mais ainda minhas folhas. Ela sofreu muito. E também foi por causa dessa... A gente acredita que foi por causa dessa estiagem. Ela abortou as folhas novas, agora que está começando a apontar algumas outras aqui. E ela é uma que precisa de mais umidade do que o verrucoso. Ela é mais sensível ainda do que o verrucoso, para ela ter um crescimento bom. Então ela está sofrendo bastante. Está viva aqui, as folhas estão feias. Mas eu estou mostrando só para vocês verem que não basta só ter uma estufa, ela tem que prestar atenção e também não se desesperar, porque ela não vai morrer do jeito que ela está agora. Ela vai ficar feia, acredito que até passar essa fase de inverno, mas no verão ela vai voltar com força total, porque a gente está cuidando bem para ela não ficar muito encharcada aqui, mas com uma excelente umidade aqui o dia todo. E aqui a gente vai pôr, aqui eu vou pedir para pôr depois a imagem antiga desse Araucariana, que causou pânico em mim, eu confesso. É uma planta que eu gosto muito e começou a abortar a folha, ela estava com 4 folhas, começou a amarelar e cair, tudo muito rápido. Eu não sabia, eu fiquei meio apavorado, também não sabia o que fazer. E aí ela parou nessa daqui, estagnou, manteve essa, estava grande também, só que já tem 2 gemas apontando aqui. E aqui. Então ela conseguiu estabilizar um pouco essa perda. Talvez ela aborte mais uma, mas ela tá viva aqui. Agora é só ter paciência e esperar a recuperação dela. Mas é outra que é um exemplo só para vocês entenderem que a gente também não acerta sempre. E também tem coisas que a gente nem tem como controlar. Nosso amigo Sérgio, que participou, veio aqui
tá com o Araucarian dele bem debilitado. O Flávio, o Fly, também tá com o Araucarian dele bem debilitado, perdendo folha. Então a gente só tomou consciência de que a gente não tinha feito as cagadas aí para matar o Araucarian quando a gente ficou sabendo que eles também estavam nessa situação. Aqui é um outro exemplo. Perdeu todas as folhas, abortou a gema que estava vindo aqui, mas já estão vindo outras duas aqui. Como ela está numa altura razoável, já vai para dentro da caixa. Eu vou colocar ela junto ali na caixa com as Hudsonianas, para ela já se recuperar mais tranquilamente, mais confortavelmente. A gente tem caixas inteiras só de Araucarian aqui. A gente está rezando para que eles se recuperem. Que eram mudinhas menores ainda. Eu vou mostrar para vocês algumas. Que perderam todas as folhas também. Ele é muito sensível, tá? Olha que judiação. E essa vai para dentro da caixa agora também. Essas mudinhas ainda não tiveram nenhum resultado visível, assim, de nenhuma gema brotando e tal, porque elas acabaram de vir para a caixa. Fazem uns 4 ou 5 dias que a gente colocou aqui. E ela já é uma planta lenta, então ela vai levar um certo tempo para se estabilizar aqui dentro. A gente espera que em 2 semanas a gente tenha algum resultado visual delas aqui. E para finalizar, até de conversas com o Fly, ele tem postado muitos vídeos lá, que ele tem uma teoria que eu acho que faz todo sentido. Sobre a umidade, que ser mais relevante ainda do que a temperatura para as aráceas. Então, ele acabou perdendo bastante folha de umas Alocasia que estavam lá da gangue. E ele recuperou porque ele conseguiu manter a umidade de volta. Mas elas não sentiram tanto na queda de temperatura que chegou a 4 graus lá na casa dele no começo do outono, com a umidade em alta ainda. Então ele só sentiu também quando entrou essa estiagem, essa seca bem forte. E aí ele recuperou colocando dentro das caixas plásticas também. Eu acho que vale a pena dar um pulo lá para quem quiser investigar melhor também sobre esse assunto.